Você conhece alguém que tem uma ostomia, a famosa bolsinha? Você sabe o que é isso? Se você tem ou conhece alguém que tenha, você sabe quais são os cuidados relacionados a ela? Não? Então vem comigo, que hoje a gente vai conversar tudo sobre esse assunto e tirar de vez todos os preconceitos que você tem sobre ele. Olá, meu nome é Taniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. Hoje eu tô aqui para conversar sobre o assunto ostomias. O que é, quais são os tipos e quais são os cuidados relacionados a elas. Antes de começar, eu queria te pedir para se inscrever no canal e não esquecer de clicar no sininho de notificação, assim você não perde sempre que sair um vídeo novo no canal. Vamos para o assunto então? Antes de começar, eu gostaria de explicar o que é isso afinal. Ostomia ou estomia consiste na criação de um canal ligando uma cavidade natural do corpo, como por exemplo o trato digestivo, o trato respiratório ou o trato urinário, para o meio externo através da pele, encurtando o trajeto e facilitando o trabalho desses órgãos quando eles precisam dessa ajuda. Essa ostomia pode receber diferentes nomes conforme o órgão que é usado para a confecção desse canal. Por exemplo, a traqueostomia, quando envolve a traqueia, a cistostomia, quando envolve a bexiga, a gastrostomia, quando envolve o estômago, a jejunostomia e a ileostomia, quando envolve o intestino, e a colostomia, quando envolve o intestino grosso. Esses desvios podem ter diferentes finalidades conforme o órgão e o motivo que foi realizado. Por exemplo, a traqueostomia é uma conexão com a traqueia que serve para facilitar a respiração em pacientes que precisam de ajuda para respirar. A gastrostomia ou a jejunostomia é uma forma de facilitar a alimentação de pacientes que tenham, por algum motivo, dificuldade para deglutir os alimentos. Por exemplo, em pacientes que têm algum tumor que tranque na passagem da comida ou que têm algum problema neurológico, como acontece com os pacientes que têm AVC e, por algum motivo, acabam tendo mais dificuldade para deglutir os alimentos. A mais famosa ostomia que existe, que é a carinhosamente conhecida como bolsinha, se refere à ileostomia ou à colostomia, que serve para desviar as fezes, aí facilitando a saída delas através da barriga. Resumidamente, as ostomias servem como um atalho, um trajeto mais curto, tanto para colocar coisas como para tirar coisas do nosso corpo. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre as ileostomias e as colostomias, que são as famosas bolsinhas, que ajudam na saída das fezes em pacientes que precisam. Mas por que afinal seria necessário desviar as fezes? Bom, existem vários motivos. Os mais comuns são por obstrução, como quando acontece nos cânceres, por exemplo. Eles obstruem, trancam o trato digestivo e dificultam a saída das fezes através do ânus. O desvio serve para facilitar essa drenagem. Isso pode acontecer tanto por tumores no trato gastrointestinal, como tumores externos a ele, que acabam comprimindo o intestino. Também pode ser feito como uma forma de proteção. Eventualmente, numa cirurgia onde é necessário fazer costuras no intestino, retirada e costuras para ligar um intestino no outro, as costuras podem ser muito perigosas e a passagem das fezes pode aumentar o risco de complicação. Então, nesses casos, pode ser necessário um desvio para que a costura cicatrize melhor e depois, posteriormente, pode ser reavaliado se pode ser fechada ou não essa colostomia. Tá, mas por que ilho e colostomia? Qual a diferença entre eles? A ileostomia, como eu conversei no início do vídeo, é o desvio do intestino fino, mais especificamente o final dele. Já a colostomia é o desvio do intestino grosso. A escolha de qual usar depende muito da situação clínica do paciente e do motivo que foi necessário esse desvio. Muitos pacientes, mesmo os que têm, não sabem bem qual que ele tem, se é ilho ou colostomia. Até porque é um motivo muito técnico, que geralmente médicos que discutem entre si. Mas, basicamente, a ileostomia, por desviar o intestino grosso, ou seja, o intestino grosso não funciona, acaba tendo fezes mais líquidas e apresenta um risco maior de desidratação, porque o intestino grosso é o principal responsável pela absorção de água no nosso corpo. Em relação ao tempo, é para sempre? Não necessariamente. A maioria dos pacientes, quando resolve a causa do motivo que se foi feito o desvio, pode ser encaminhado para a realização de uma cirurgia chamada reconstrução de trânsito, que nada mais é do que o fechamento da colostomia. Mas existem sim situações que elas são definitivas. Por exemplo, em caso de pacientes que apresentam alguma disfunção pélvica ou por algum motivo, uma cirurgia pode ser necessária a retirada de toda a região pélvica, inclusive o canal anal. Com isso, não existe a possibilidade de reconstrução do trânsito. Por isso a gente chama de ostomia definitiva.
Existe algum lugar certo no abdômen onde ele se localiza? E como é que é o aspecto sem a bolsa? Varia conforme a parte do intestino que está sendo desviada. Então pode ser em diferentes porções do abdômen. E ele pode ser de dois tipos, em alça ou terminal. Na prática, a diferença entre eles é que a terminal é apenas um buraquinho, enquanto a em alça são dois buraquinhos, a de saída das fezes e a que teoricamente retornaria para o intestino e seguiria o restante do intestino que foi excluso. Em relação aos cuidados com a ilho e a colostomia. Se você chegou até aqui, provavelmente você conhece ou tem um estômago. E o primeiro aspecto que eu gostaria de frisar aqui no vídeo é que você não tem que ter medo e nem vergonha de ter um estômago. O preconceito da maioria das pessoas nada mais é do que ignorância por não saber sobre o assunto. Por isso é importante a gente discutir isso e conversar todos os cuidados relacionados a ele. Primeiro aspecto: algumas adaptações podem ser necessárias na sua vida. Porém, você pode e deve ter uma vida normal. Poucas são as limitações relacionadas ao estômago em si. E o mais importante é a gente desconstruir tudo que você sabe a respeito e entender um pouquinho melhor o que pode ser feito para melhor adaptação e poder seguir uma vida normal a partir daí. O estômago não tem continência, ou seja, a gente não controla a saída de fezes e de gases que saem por ali. Isso não quer dizer que as pessoas ao teu redor vão saber que isso está acontecendo. Isso porque a bolsa que é acoplada, que serve de reservatório, ela é feita especialmente para isso, para evitar a saída de fezes e de cheiros de gases por ela. As bolsas de reservatório podem ter diferentes formatos e podem ser acopladas ao paciente de diferentes formas. Por isso, é muito interessante que o paciente passe pela avaliação de um enfermeiro especialista em estomas. Assim, ele pode avaliar o formato do teu corpo, a forma da tua colostomia e definir qual é o melhor dispositivo para ti. Agora, se você chegou até aqui e tem medo de não acoplar bem, tem medo de vazamentos, ou mesmo você está tendo problemas relacionados a isso, procure um profissional adequado. Eu tenho certeza que existem formas de melhorar e diminuir muitos riscos disso acontecer. Tá, mas como é a vida de uma pessoa que tem um estômago? Bem, para continuar construindo esse assunto, eu vou conversar especificamente sobre alguns aspectos da vida e como funciona a vida de um ostomizado. Roupas. Não existe nenhum tipo de roupa específico para pacientes que tenham uma ostomia. As pessoas dificilmente vão ver através da roupa. Muitas pessoas que são ostomizadas comentam que ninguém nem nota que eles têm essa ostomia. Banho. O banho pode ser realizado conforme a higiene normal do paciente. Pode ser feito tanto com a bolsinha como sem ela, e não vai influenciar em nada a presença dela para o banho do paciente. Esportes. Não existe nenhuma limitação à realização de esporte em pacientes ostomizados. Existem algumas situações que devem ser evitadas por risco de algumas outras complicações, como, por exemplo, esportes de alto impacto, como, por exemplo, futebol americano, ou exercícios que exijam muito esforço físico, como o levantamento de peso excessivo. Isso porque pode acontecer de aumentar a chance de hérnias e de protrusão da ostomia. Mas, no geral, não existe nenhuma restrição. Atividades regulares não só podem, como devem ser feitas pelo paciente. Natação. Sim, é possível. Não existe nenhuma restrição do paciente, ele pode tomar banho de piscina tranquilo, porque, como eu disse, a bolsa ela é a prova de vazamentos. O que pode ser feito para diminuir o risco de algum acidente é esvaziar antes do banho de piscina, e pode tomar o banho de piscina como costumava fazer antes da ostomia. Sexo. Não existe nenhuma limitação relacionada a isso com o paciente ostomizado. Ele pode fazer isso tranquilamente. Caso a ostomia seja algo que incomode ou que deixe ele envergonhado e que não vai ficar à vontade por conta disso, existem roupas adequadas ou até mesmo roupas visuais que podem cobrir a área e a pessoa pode curtir à vontade. Viagem. Com o paciente já adaptado à bolsinha e com todos os materiais adequados, não existe nenhuma restrição relacionada a isso também. Alimentação. Não existe nenhuma proibição em relação a qualquer tipo de alimentação. Mas eu vou dar algumas dicas que podem ajudar nos pacientes ostomizados e facilitar, assim, o cuidado com a ostomia. Primeiro ponto, beber água. Beber água é importante para qualquer pessoa, ostomizada ou não. Agora, pacientes que são ostomizados tendem a ter menos absorção de água, porque uma boa parte da água é reabsorvida através do intestino grosso. E como ele não está ele está desviado e não está funcionando, acaba reduzindo a absorção de água. Então, mais do que qualquer outra pessoa, o paciente ostomizado precisa ingerir bastante água para evitar a desidratação. Segundo aspecto, as fibras. As fibras ajudam na formação do bolo fecal. Como assim bolo fecal? Bolo fecal nada mais é do que o formato das fezes, é ajudar a construir o corpo das fezes. Quando a gente evacua, na evacuação normal que percorre todo o trato gastrointestinal,
O ideal é que o formato das fezes tenha o formato de um charuto, que não sejam nem moles o suficiente para ficar sem formato e nem ressecados a ponto de machucar na saída. As fezes do paciente ostomizado geralmente não chega a ser um charuto, mas a ideia, para facilitar o manuseio, é que ela seja menos líquida e mais consistente. Para que isso aconteça, a ingestão de fibras é fundamental, porque ela ajuda a unir as fezes e formar um corpo, reduzindo assim o volume das fezes e facilitando o manuseio da ostomia por conta disso. Alguns alimentos para cuidar. Eu vou conversar agora sobre alguns tipos de alimentos que podem trazer alguns desconfortos maiores para pacientes no geral e principalmente para os pacientes ostomizados. Vamos a eles então. Alimentos que podem tornar o odor mais forte: feijão, aspargos, brócolis, couve-flor, repolho, ovos, cebola e alguns tipos de pimenta. Alimentos que aumentam a produção de gás: feijão, cerveja, refrigerante, brócolis, couve-flor, repolho, pipoca, pepino, cogumelos, ervilhas, rabanetes, espinafre e alimentos com lactose, ou seja, leite. Alimentos que aumentam o movimento do intestino: banana, queijo, massa, manteiga de amendoim, arroz, pão, tapioca, torrada e iogurte. Alimentos que soltam o intestino: vagem, cerveja, brócolis, frutas frescas, suco de uva, vegetais crus, ameixa seca, comida apimentada, frituras, chocolates, folhas verdes e espinafre. Isso não quer dizer que você tem que evitar ou parar com todos esses alimentos. O que você tem que cuidar é quais alimentos fazem que efeitos em você. E muitas vezes, é a quantidade que está relacionada ao sintoma. Ou se o paciente comer em pequena quantidade, não faz diferença, mas se exagerar, pode causar um desconforto. Então, anote os alimentos que eu acabei de mencionar para facilitar a sua vida no dia a dia. Cuidados com a pele. A região ao redor da ostomia pode ficar muito sensível pelo contato contínuo das fezes e secreções entéricas e intestinais, ou seja, o suco gástrico, por exemplo, que acabam irritando a pele, que não está acostumada a receber esse conteúdo o tempo inteiro. Então, algumas medidas podem ser feitas para evitar que isso aconteça. Existem alguns produtos que podem ser usados para evitar essa irritação. E um outro cuidado mais simples, mas que é muito importante, é que o paciente faça o corte da borrachinha que vai colar na pele, que ele esteja bem próximo à ostomia em si, evitando que a pele fique exposta e causando irritações. Bem, sobre os cuidados em relação à bolsa, eu tenho um vídeo muito interessante para indicar para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive embaixo na descrição, o link para um vídeo de uma paciente muito querida nossa, que contou um pouquinho da sua experiência com a colostomia dela e explicou como é que ela faz os cuidados em relação à ostomia dela. Então, não esquece de clicar aqui embaixo. Esse vídeo foi extremamente longo, teria muito mais coisa para falar a respeito. Então, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você quiser que eu fale mais sobre o assunto, deixa aqui também que eu vou fazer. Eu fico por aqui, um beijo e tchau!